Beijo, tchau. Fala galerinha, beleza? Vamos lá, assunto novo. A gente vai falar aí um pouquinho sobre potência de ponto ou relações métricas no círculo, tá? Relações métricas no círculo. Tanto faz o nome, tá? Se eu quiser chamar de potência de ponto ou chamar de relações métricas no círculo, é a mesma coisa. Dependendo do material que você for usar para estudar, vou ler um materialzinho aqui, vai achar um nome ou outro, tá? Mas isso aí é indiferente da questão de conteúdo, tá? Eu tenho aí três possibilidades, três situações diferentes que a gente vai usar. Tá? A ideia é a gente utilizar segmentos. Essa relação métrica é a relação entre segmentos, relação entre tamanhos de segmentos que envolvem o círculo ou a circunferência. Então, a primeira situação que a gente tem é quando eu tenho um ponto interno ao círculo. Eu vou pôr aqui a imagem para vocês. Repara que eu tenho um ponto P interno no círculo ali, tá? Traçando dois segmentos que passem por P, eu tenho, vamos chamar ali, esses dois segmentos ali, eles têm em comum o ponto P, correto? Então eu vou chamar, né, se vocês olharem ali, eu tenho que o meu ponto em comum está dentro do círculo. Cada um dos segmentos que corta, ou que passa por esse ponto ali, eu chamei de A e B, esse segmentinho ali, o outro C e D. A gente relaciona, tá, essas medidas entre elas. Então, se eu tenho aquele ponto P, a distância, pega um dos segmentos, a distância entre a extremidade até o P, vezes o tamanho, né, a medida do P até a outra extremidade, vai ser igual para qualquer reta que passe por P. Então, se no desenho ali eu tenho dois segmentos, eu dividi ele, né, cada segmento em dois pedacinhos, um até o ponto em comum, depois a continuação. Então, A vezes B é igual a C vezes D. Para qualquer ponto interno ao círculo, ok? Se eu tenho um ponto dentro do círculo, eu consigo afirmar esse tipo aí de coisa, tá? As medidas, a hora que eu multiplico a medida de um pedacinho vezes o outro, para qualquer reta que passe por aquele ponto ali, vai ser válida essa igualdade. Normalmente ele vai te dar ou os quatro medidas ali utilizando incógnita, ou ele vai falar, ó, conhecendo três, calcule a quarta. Tá? A gente pode ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Segunda possibilidade é um ponto externo ao círculo, um ponto fora do círculo, eu tenho um círculo ali, um ponto fora, e dois segmentos secantes ao círculo. O que seriam segmentos secantes? Vamos tentar lembrar isso aí. Quando eu tenho posição relativa entre uma reta, né, um segmento e uma circunferência, eu tenho três possibilidades. A minha reta ela pode ser externa ao círculo, ela pode ser tangente ao círculo, ela pode ser secante. Externa não tem nenhum ponto em comum. Tangente ela tem um ponto em comum, reta e o círculo. E secante, dois pontos em comum. Tá? Então, quando eu pego um segmento secante, dois segmentos secantes, eu tenho uma estrutura parecida com esse desenho aqui do lado aqui. Tá? Repara que eu tenho os dois segmentos. Em cada segmento eu tenho dois pontos em comum com o meu círculo. Tá? Então, esses pontos ali eles vão acabar formando segmentos dentro do segmento maior, tá? Que sai do ponto externo e vai até o final. Novamente, se você olhar, eu chamei ele de A, B, C, D, onde A e B estão no mesmo segmento, C e D estão também no mesmo segmento, em outro segmento, né? Cada um. Então, a relação que a gente tem, toma um cuidado agora que isso é importante, tá? No primeiro caso, a gente fazia da extremidade até o P, do P até a outra extremidade. Aqui eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o P está externo. Eu vou fazer do P até o ponto da primeira interseção com o círculo e depois do ponto externo até o segundo ponto. Então eu sempre vou partir do mesmo lugar. Então se eu tenho essa figura aí, o que a gente vai ter que colocar? O A, que é o primeiro segmentinho, vezes o A mais B, que é o segmento inteiro, porque eu parto do ponto, eu parto daquele ponto que está fora, ponto externo, tá? Então A vezes A mais B,
Isso vai ser igual. Eu vou para outro segmento, C vezes C mais D. Essa é a segunda relação que a gente tem, né? Relação métrica dentro do círculo. Segundo caso, meu ponto externo e dois segmentos secantes. Terceiro caso. O terceiro caso é quando eu tenho um ponto externo também, né? E aí agora os meus dois segmentos eles são um pouquinho diferentes. Um segmento secante, ou seja, com dois pontos em comum, e um outro segmento tangente. Vamos pôr a imagem aqui. Essa é a figura que a gente tem do terceiro caso, tá? Qual é a diferença? Qual é a diferença? O secante vai continuar sendo igual ao segundo caso, então vai ficar o A, que é o pedacinho menor, vezes tudo, o A mais B, é igual. Quando é tangente, eu vou fazer ele vezes ele, tá? Então, eu vou pegar aquele segmento do ponto externo até o ponto de tangência, vou fazer ele vezes ele é o quadrado, tá? Então, eu tenho A vezes A mais B é igual a C ao quadrado. Isso é quando eu tenho dois segmentos, um ponto, né, lá fora, e aí eu tenho uma secante e uma tangente. Galera, esses são os três casos. Talvez você pense, tá, professor, e se tiverem, por acaso, aí, duas tangentes? A gente pode relacionar as duas tangentes, mas não é bem esse assunto, ok? Quando eu tenho duas tangentes, a gente diz que as duas tangentes, os dois segmentos tangentes, se eles tiverem um ponto em comum lá fora, eles são sempre iguais. Acabou. Eu tenho um ponto externo, dois segmentos que saem daquele ponto externo são tangentes a uma circunferência, a gente já pode afirmar com certeza que eles são iguais. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, porque isso é importante. Por que eles são iguais? Eu vou colocar um desenho, eu vou fazer um esboço à mão, só para vocês entenderem. Repara que se eu tenho um círculo e um ponto externo, a hora que eu traço as duas tangentes, né, os dois segmentos tangentes, a gente tem essa figura. Tá? O que acontece? Quando eu traço o raio da circunferência ao ponto de tangência, aonde quer que ele esteja, se eu tenho um segmento tangente, a hora que eu traço o raio, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então eu vou formar aqui os dois ângulos de 90 graus, repara aqui, 1, 2. E agora eu vou ligar o centro do meu círculo, o centro da circunferência, ao ponto externo. A gente forma aqui dois triângulos retângulos, concordam comigo? O de cima tem um ângulo reto lá no ponto de tangência, o de baixo também no ponto de tangência. E aí agora você começa a reparar o seguinte, esse segmento que liga o centro ao ponto externo é igual para os dois. O raio é igual para os dois. O ângulo reto. Isso aí é um triângulo congruente, são triângulos congruentes. Então eles necessariamente, se tem um cateto e a hipotenusa igual, de forma obrigatória, o outro cateto também tem que ser igual. Também tem que ser igual. Então a gente pode afirmar aí que as duas, né, os dois segmentos tangentes têm a mesma medida. Beleza? Galera, estudo, exercício, tá? Não sabe de onde tirar? Digita lá, potência de ponto, exercícios no Google, vai aparecer um monte para vocês. Vamos treinar, vamos executar isso aí, beleza? Um grande abraço para todos vocês.